Olá, mais uma vez nos encontramos e é muito bom estarmos juntos. Hoje, meus irmãos, vamos trazer uma reflexão a respeito da nossa vida, do nosso dia a dia. E há quem nos diga que a nossa vida é feita dos nossos hábitos. A nossa personalidade é feita dos nossos hábitos também. Emmanuel nos diz que os hábitos são como uma esteira dos nossos pensamentos. Se nós pararmos para pensar nisso e avaliarmos a nossa vida, quais são os nossos hábitos? Talvez eu tenha o hábito de reclamar, de discutir, de achar que tudo à minha volta está errado. Talvez eu tenha o hábito de ficar um pouco mais na cama e me atrasar. Enfim, a nossa vida, ela é feita de hábitos. E os hábitos, eles podem se tornar vícios. Porque aquilo que nos agrada ou nos facilita de trabalho, o nosso cérebro, ele assimila com mais facilidade. Pedro Calabres, do canal Neurociência, ele explica isso maravilhosamente bem. Ele fala dos vícios e das virtudes, dos bons e dos maus hábitos. E olha como isso é interessante. Ele diz o seguinte: a diferença entre o vício, o mau hábito e a virtude e o bom hábito é que a recompensa do vício, ela é sempre imediata. A recompensa da virtude, ela é sempre posterior. Então, se eu tenho vontade de caminhar e eu não tenho o hábito de caminhar, é sempre um esforço. Eu tenho que me dominar, me doutrinar para que eu saia naquele horário e caminhe X tempo. Se eu saio para caminhar e antes de voltar para casa eu paro numa padaria e compro um quindim e um refrigerante, o hábito de caminhar eu vou demorar talvez um mês para adquirir com facilidade. O hábito de comer o quindim e o refrigerante, em 3 dias já virou um vício. A caminhada, ela vai me dar o resultado daqui a algum tempo. Em saúde, em benefícios, o quindim e o refrigerante vai saciar a minha vontade e vai me dar o prêmio agora, neste momento. Então, os hábitos, eles estão muito condicionados ao nosso esforço. E o nosso cérebro, ele adora ser preguiçoso. Tudo que eu puder fazer que me der menos esforço, o cérebro assimila. Então, ao invés de reclamar, ao invés de me estressar, quem sabe eu recolho o meu pensamento e mudo o meu padrão de vida. Assim como o corpo se exercita, a alma também se exercita. Se eu, por exemplo, para qualquer conta que eu for fazer, eu pegar a calculadora, o meu cérebro se torna preguiçoso e eu tenho dificuldade de somar números muito pequenos, de multiplicar números muito fáceis. E aí entra o Evangelho. Porque o Evangelho é uma conduta de bons hábitos. O Evangelho é um convite a hábitos salutares. E quando eu converto toda a minha vida, toda a minha caminhada em bons hábitos, eu alavanco a minha vida. Seja na prece, seja na capacidade de sorrir, seja na capacidade de ser gentil, seja na capacidade de estender a mão, de acolher,
de ser, talvez seja um exagero nosso falar, mas ter o hábito de ser cristãos. Sermos verdadeiramente cristãos. Se a nossa vida é feita de hábitos e tudo na nossa vida depende somente de nós, por que não alçarmos mão de um esforço um pouco maior e transformarmos a nossa vida? Nós comumente falamos, o mundo, para mudar, precisa apenas de uma pessoa. Cada um mudando o seu mundo, a sua atmosfera. Só assim o mundo se transformará. Jesus nos trouxe uma série de informações. Ele falava e vivia o que falava. Os seus hábitos eram totalmente condizentes com aquilo que ele falava. E nós? O que eu falo para o meu filho é o que eu exemplifico para ele? O que eu digo no meu trabalho é o que eu faço no meu trabalho? O que eu prego é o que eu faço quando não tem ninguém me enxergando? Vivemos num oceano de vida. Vivemos num oceano de almas e espíritos. Estamos imersos nestes pensamentos. O nosso pensamento se elevando, a nossa vida se eleva. Pensemos nisso, meus irmãos, e fiquemos sob a luz de Deus. Até a próxima.